Olá, gente, bom dia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com muito amor, com a graça, com o poder do Espírito Santo. Espero que estejam todos bem. Essa madrugada o Senhor ficou falando muito ao meu coração, que ontem, né, a gente pregou sobre o poder que tem a palavra de Deus. Pregamos a semana toda sobre passarmos de dimensão, né, de buscarmos mais profundamente, vivermos um novo nível extraordinário e sobrenatural com Deus. E ele passou a madrugada colocando isso no meu coração, hoje pela manhã. E o próximo nível, né, após da gente aprender a saber sobre a palavra, aprender a orar, a buscar esse amor, esse poder através do jejum, da comunhão, da nossa fé com Ele. O Senhor falou que nesses dias a necessidade de que a gente realmente vá para outros níveis espirituais. É como se fosse um lançamento de um foguete, para que o foguete alcance um espaço, né? Para que o foguete vá a outro nível, para que ele vá para o espaço, é necessário ter uma base bem estruturada, uma base bem equipada, para que esse foguete vá, mas que ele volte para a base. E hoje nós vamos falar um pouco sobre falar em línguas, sobre buscar verdadeiramente um outro nível. Não é só de falar, nós temos que praticar o que a palavra diz, amém? E hoje quase que eu não consigo gravar o vídeo que o Espírito Santo trouxe essa experiência maravilhosa na minha vida. E que a gente precisa, né, às vezes até se conter para que a gente consiga prosseguir, porque senão a gente não quer sair desse ambiente, dessa dimensão. Mas vamos ler através da palavra. O Senhor trouxe 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 11 em diante, diz assim: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado através do Espírito que conhece a Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Olha aqui, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando o falar em línguas acontece, é como se quando você está em oração, com tanta fé que a presença do Senhor está ali com você, que você não tem mais palavras humanas para falar com Ele. Você não tem mais palavras para expressar para Ele. Então, quando acontece esse auge, esse clímax sobrenatural, quando o seu espírito está tão fervendo ali, querendo se manifestar de uma forma incontrolável, que o Espírito Santo se manifesta e começa a falar as línguas do céu, a língua dos anjos, a língua do Espírito. Como eu posso explicar de uma forma como se você se rendesse. Exatamente essa palavra. Quando a gente se rende ao Senhor, quando a gente se rende, quando a gente fala, Senhor, eu quero o sobrenatural, o natural já não tá legal, não quero mais saber do natural.
eu preciso discernir as coisas espirituais, eu quero entender as coisas espirituais, eu tenho a mente de Cristo, que o Senhor se manifeste em mim. Quando a gente se rende ao Senhor, o Espírito Santo tem total liberdade, poder e domínio sobre nós, e assim ele se manifesta. Primeira vez que o Espírito Santo se manifestou dessa forma na minha vida, falando, né, em línguas, foi um destravar, porque foi a partir desse momento que o Senhor começou a me usar de forma sobrenatural através da palavra, através de experiências pessoais, porque o falar em línguas é uma edificação para nós interior. Por isso que nós devemos nos tratar primeiro nós, para depois passar para os outros. O falar em línguas é um destravar seu com Deus. É quando o seu espírito se rende, é quando o seu espírito tem contato com o Espírito Santo de Deus, e ali o espírito é mais forte, ele tem mais ocupação dentro de você do que a sua alma, do que a sua carne. E isso se torna real. Mas o que acontece hoje em dia é que é preciso que a gente tenha fé, porque o Espírito, ao falar em línguas, a interpretação de línguas é um dom, e esse dom só recebe quem crê, só recebe quem tem fé que isso é possível. Então é necessário que nós venhamos ter fé, é necessário que a gente venha buscar com zelo esse falar em línguas, a interpretação das línguas, porque você tem que almejar isso, você tem que querer isso, você tem que desejar isso, você tem que buscar isso de uma maneira tão forte, tão pura, tão sincera, para que isso se manifeste dentro de você. O falar em línguas é aqui, ó, dentro do seu quarto, é um momento seu com Deus. O falar em línguas não, quando você quer falar em línguas para mostrar o seu nível de espiritualidade, por exemplo, no meio do povo, ou no meio do culto, ou no meio de alguém, isso não vai acontecer, porque o falar em línguas é uma edificação do Espírito com você. É quando o Espírito Santo está gemendo por você. O falar em línguas é quando o Espírito está orando por você, com você, em você. O falar em línguas eu acho que é o único dom que é de edificação pessoal. Porque todos os outros dons de cura, de profecia, de palavra, todos os outros dons é para edificação de alguém. Mas o falar em línguas é para você. É quando o Espírito Santo toma conta do seu ser e ele está orando por você, em você e com você. Então, que o seu desejo de buscar esse outro nível espiritual com Deus seja puro, seja real, seja individual, seja para edificação própria, seja para que você se renda a Ele, porque é maravilhoso você entrar numa outra dimensão, saber que você verdadeiramente não é daqui. E vai acontecer tão natural e de forma sobrenatural que você não consegue nem parar e você não consegue entender o que fala, porque só quem é espírito, só o Espírito discerne as coisas do Espírito. Por isso que Deus também entrega a alguns o dom de interpretação, que é necessário que alguém tenha, é necessário que alguém busque, é necessário que a igreja tenha esse desejo de buscar também o dom da interpretação. Mas tem que ter uma fé tamanha para discernir as coisas do Espírito. Afinal, só quem é do Espírito discerne as coisas do Espírito. Então, quero te encorajar, eu quero te motivar, eu quero te trazer esse despertar, que você venha buscar essa edificação pessoal, sobrenatural, extraordinário, de falar em línguas, de entrar em outro nível espiritual com Deus, de se render ao Espírito, de se lançar nas águas do Espírito e deixar que o rio que habita em você, o rio de águas vivas, venha jorrar, venha transbordar
a ponto de você se tornar verdadeiramente uma nova criatura em Deus. Eu tenho certeza que essa experiência será marcante na sua vida, marcante no mundo espiritual, e que vai abrir muitas portas espirituais aí que você nem conhecia. E não adianta buscar longe, porque ele está aí dentro de você. Ele quer se manifestar dentro de você. Basta uma conexão, basta você se render, porque ele está aí. Ele só quer liberdade de se manifestar dentro de você. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua nova fase espiritual, sua nova dimensão. Seja como um foguete, vá para novos lugares espirituais, mas saiba que você tem uma base estruturada, equipada, que vai te lançar, mas que você vai conseguir voltar. Amém? Usufrua do que o Espírito tem para a sua vida. Grandes coisas o Senhor tem para nós. Amém? Deus abençoe.